noite. Vamos Boa iniciar noite. Liga a câmera, Silvia, que a gente vai Vou ligar. Tinha esquecido. Peraí. Conseguem me ver e me ouvir bem? Sim, você tá de jaleco e short. Não, tô vendo não. Tá cego já. Você cabelo crescer ficou maior? Estão bem maiores, né, Inácio? Você percebeu? Cresceu. Gente, boa noite. Ela tá de jaleco e short. Tô de vestido, querida. Vamos lá começar a nossa aula, certo, de hoje. A nossa primeira aula de conteúdo nesse formato online, certo, ao vivo. E aí eu vou dar continuidade, certo, ao conteúdo que vocês vinham vendo com o professor Cassiano. Tá certo, Carol? Aguardo você chegar. Então, vamos dando continuidade ao cronograma de conteúdos teóricos que foi iniciado por mim. O professor Cassiano deu continuidade, né? E aí eu voltei para fazer a conclusão com vocês. Pelo que o professor me passou, é para iniciar a partir da terceira parte de afecções que comprometem o sistema digestório, mais especificamente hepatites, certo? E pancreatite, tá? Hoje eu vou fazer a proposta para vocês de nós darmos aquela esticadinha, certo? No horário da gente, porque como são duas coisas, são dois assuntos que eu acabei por juntar numa mesma aula, vai ficar um pouquinho mais extenso, tá certo? E ao final da aula nós vamos fazer uma atividadezinha avaliativa. Então, eu acredito que umas 8h50, no máximo 9 horas, nós estaremos finalizando, tá certo? Eu vou compartilhar a tela dos meus slides aqui com vocês e daí vocês me confirmam se estão vendo, tá certo? E no decorrer da aula, uma vez eu abrindo os slides aqui, eu não consigo mais vê-los, não consigo ver o chat, o bate-papo, tá? Então, eu sempre vou pedindo um feedback para vocês e alguém ativa o microfone e me dá um retorno, tá certo? Para eu saber que vocês estão me ouvindo, estão acompanhando bem, se estão entendendo, tá certo? Então, vou iniciar aqui a compartilhação da tela. Sempre faz isso o aplicativo, tá, gente? Não fui eu que desliguei, não. Vou compartilhar aqui com vocês. Já dá pra ver o slide. Tá dando pra ver, professora. Pronto, só voltei para dar uma ativada no microfone para não ficar falando aqui ao Léo. Vou voltar lá para os slides, tá bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ângela Briga. Os slides estão abertos na tela agora? Tá. Beleza. Sim. Então vamos lá, gente. Tá. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre hepatites, os tipos de hepatites e pancreatite, tá? Para isso, eu sempre vou fazer uma abordagem conforme proposto em sala de aula inicialmente, né? Quando iniciei com a turma de vocês, com a disciplina de clínica médica. Eu sempre vou fazer uma revisão de anatomia e fisiologia antes de falar na doença propriamente dita, porque eu acredito que isso contribui muito para o processo de entendimento, o processo de aprendizagem de vocês, tá certo? Qualquer coisinha que vocês, porventura, não entendam, pode questionar, pode interromper, pode pedir para explicar de novo, pode tirar as dúvidas, tá? É bastante importante que vocês façam isso para que nós demos prosseguimento ao conteúdo teórico, tá certo?
Então, inicialmente, antes de falar sobre hepatite, eu gostaria que vocês escrevessem aí no caderninho de vocês, inclusive é muito importante, e aproveito a oportunidade para dizer para vocês que é muito importante que vocês assistam a essas aulas online, certo? Com o caderno, alguma coisa para anotar, tá bom? Porque vocês já foram meus alunos e sabem que no decorrer da aula eu sempre falo algumas coisas, eu sempre bato em algumas teclas específicas que com certeza Pô, mas vão o lápis ajudar. quebrou a ponta. E Certo? agora? É o quê? O meu lápis quebrou a ponta. E agora? Digite, escreva com o dedo, tá, querido? Então, vão anotando algumas coisinhas que eu vou chamando a atenção de vocês, tá certo? Porque é bastante importante, porque provavelmente vai ser cobrado em avaliação, tá bom? Então, eu gostaria que vocês escrevessem no caderninho de vocês a palavra hepatite, certo? Primeiro de tudo, vamos começar escrevendo a palavrinha hepatite. Peraí, deixa só eu autorizar a entrada de alguém aqui. Escrevem a palavrinha hepatite, certo? E aí eu peço para vocês escreverem essa palavrinha, porque eu gosto sempre de estimular meus alunos a perceberem pela grafia da palavra o que é que ela quer dizer, tá certo? E aí, o que é que ela quer dizer? Eu me refiro à questão de prefixos e sufixos nas palavras da língua portuguesa, certo? Porque quando a gente consegue entender o significado de cada um deles, dá facilmente para a gente subentender, a gente chegar à conclusão de muitas coisas sem precisar estar decorando nada, tá bom? Então, uma vez vocês escrevendo a palavrinha hepatite, eu gostaria que vocês me dissessem qual é a porçãozinha final dessa palavra. Termina em quê? As últimas 3 letras. É o quê? E It, né? Ite. Ok. Vocês sabem, eu acredito que vocês saibam, se não sabem, a gente constrói o conhecimento agora, tá? Que o sufixo it, quando ele aparece em toda e qualquer palavra da gramática da língua portuguesa, ele significa inflamação, tá certo? Então, se eu escrevo a palavra hepatite, qual é a porção inicial da palavra hepatite? As 5 primeiras letras é o quê? Hepate. Gente, toda e qualquer palavra que iniciar com o prefixo hepate vai estar fazendo referência ao órgão fígado, tá bom? Então, se eu pego o prefixo hepate, que significa fígado, coisas relacionadas ao fígado, e eu tenho o sufixo ite, que significa o quê? Inflamação. Eu já consigo subentender que hepatite é o quê? Inflamação no fígado. Inflamação do fígado, tá certo? Então, só pela grafia, só pelo prefixo e o sufixo da palavra, batendo o olho, se a gente sabe o significado, dá para construir uma definição em relação à doença, tá bom? Então, para falarmos de hepatite, precisamos dar uma revisada se é uma doença que compromete o fígado, né? Um órgão vital no nosso corpo, extremamente importante para vocês terem ideia de quanto é importante o fígado no nosso corpo. Ele tem o papel de desempenhar no mínimo 180 funções. 180, só o fígado faz. 180 o quê? 180 funções. Ele faz 180 papéis diferentes no nosso metabolismo, certo? Então, é um órgão extremamente vital, né? É um órgão que, caso a pessoa perca o fígado todinho, não consegue sobreviver, tendo em vista a grande importância, tendo em vista a grande gama de funções, de atividades que ele desempenha no metabolismo orgânico, tá certo? Então, anatomicamente, o órgão fígado, ele é localizado no hipocôndrio superior direito. Quando eu falo hipocôndrio superior direito, imaginem a região abdominal da barriga de vocês, certo? Dividam esse abdômen
em 4 quadrantes, trace uma cruz, certo? Imaginária, no seu abdômen, na sua barriga, certo? E aí, depois de traçar uma cruzinha aqui, ó, no abdômen, eu tenho 4 quadrantes, eu tenho 4 partes diferentes. Que a gente chama cada partezinha, cada um desses 4 quadrados, nós vamos chamar de hipocôndrios ou de quadrante, tá certo? Traço um X imaginário no abdômen, vou ter 4 quadradinhos diferentes, imaginários, né? E aí, a cada quadradinho desse, eu vou dar o nome de hipocôndrio ou de quadrantes, tá certo? Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque para falarmos de fígado, vocês precisam saber em qual parte do corpo ele se localiza, tá bom? Vai se localizar na região abdominal, beleza? Mas quando eu falo em região abdominal, eu tenho uma divisão desse abdômen, dessa barriga, em 4 partes diferentes, né? Que eu vou chamar cada parte de hipocôndrio ou de quadrantes, tá certo? Então, imagine se você, esses quadrantes em você. Eu tenho aqui, nessa parte superior, hipocôndrio superior direito, tá certo? Imaginem se vocês dentro da tela, tá bom? Então, aqui desse ladinho eu vou ter o hipocôndrio superior direito, que na rotina hospitalar geralmente a gente abrevia na sigla HSD, hipocôndrio superior direito, tá? Ou quadrante superior direito, tá? Contralateral, do outro lado, vou ter o hipocôndrio superior esquerdo, tá? Imaginem-se dentro da tela ou olhando para vocês, tá? Hipocôndrio superior esquerdo ou quadrante superior esquerdo, tá? Vou descer para baixo, o meu terceiro quadradinho. Vou ter o quê? Hipocôndrio ou quadrante inferior, o quê? Direito, tá? Contralateral, do outro lado, vou ter o hipocôndrio inferior esquerdo ou quadrante inferior esquerdo. Beleza? E aí, por que que eu tô falando isso para vocês? Porque o órgão fígado, ele está localizado em sua maior quantidade no hipocôndrio superior direito. Invade um pouquinho do hipocôndrio inferior esquerdo, direito, perdão, e um pouquinho do hipocôndrio superior esquerdo. Mas maior parte dele está localizado onde? No hipocôndrio ou quadrante superior direito, tá certo? Então, vocês precisam saber essa localizaçãozinha anatômica, por quê? Porque quando a gente vai fazer uma palpação, por exemplo, num paciente que teoricamente, pelos dados clínicos, indica que está com comprometimento hepático, se eu falo em comprometimento hepático, eu estou falando no comprometimento onde? No fígado. Beleza? Então, se a gente vai fazer uma palpação, seja ela superficial ou profunda desse fígado, eu vou ter que saber onde eu devo palpar, não é verdade? Como é que eu vou procurar pelo fígado no hipocôndrio superior esquerdo? Não vou conseguir palpar. Então, precisamos saber essa localização anatômica desse órgão, certo? Para a gente não passar vergonha nem vexame, pelo amor de Deus. Tá certo? Anatomicamente, esse órgão é dividido em 2 partes diferentes. Se vocês olharem, é como se realmente ele tivesse uma divisãozinha aqui, ó, que anatomicamente é chamado de ligamento redondo, certo? Eu não vou cobrar isso de vocês, certo? Mas veja que esse ligamento aqui redondo, ele meio que fissura, ele meio que parte o fígado em 2 porções, em 2 partes diferentes. Tá certo? E aí, anatomicamente, como é que a gente chama essas 2 partes diferentes?
o lobo direito do fígado, que é a parte maior, mais grandiosa, tá certo? Desse órgão. Lobo direito, hepático ou do fígado. E lobo esquerdo do fígado, certo? Um e outro divididos, separados por quem? Pelo ligamento redondo, tá certo? Em se tratando de fígado, como eu falei para vocês, ele tem no mínimo 180 funções no nosso corpo, tá? Então é um órgão muito complexo, certo? É uma verdadeira. Professora, Oi? tirar uma dúvida. Você Sim. disse que, só para repetir, por favor, você disse que ele é anatomicamente dividido em duas partes pelo ligamento redondo, Sim. sendo uma parte, aí eu não lembro o nome, é hepático direito, é Lobo isso? direito hepático ou lobo direito do fígado. Consegue ver o cursor do mouse aqui? Sim. Aqui, tá bom? E o outro ladinho é lobo esquerdo hepático ou do fígado. Hepático porque é um nomezinho mais científico, né? Fica mais bonitinho. Eu gosto de uns efeitos, certo? Obrigada, professora. Por nada, imagina. Então, é um órgão extremamente complexo, tem no mínimo 180 funções, certo? E uma curiosidade muito interessante relacionada ao fígado é que ele é um órgão que tem uma elevada capacidade regenerativa. E o que é que eu quero dizer quando eu digo que este órgão ele tem capacidade de regeneração? O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, se uma pessoa começa a desenvolver um processo carcinogênico, um processo oncológico, um câncer no fígado, certo? Digamos que esse fígado ele não foi comprometido em sua totalidade. O câncer foi descoberto no início, certo? E aí, por biópsia, verificou-se que o tumor ele está mais concentrado aqui no lobo esquerdo. O lobo direito não está comprometido. Então, concordam comigo que é mais viável fazer uma cirurgia para retirar a porção do lobo esquerdo do que tirar o fígado todinho, porque a pessoa ia morrer, né? Então, faz a retirada parcial aqui, ó, desse lobo esquerdo do fígado. E devido ao fato desse órgão ter capacidade regenerativa, é como se a partezinha que foi tirada aqui, ó, por cirurgia, ela cresce novamente. Ela se regenera. Professora, Oi? sou eu, Denise. Oi. Escuta, uma dúvida. Quais são o mais principal sintomas de quando a pessoa está doente com problema no fígado? A gente vai chegar lá. Peraí, mulher, tu tem 5 meses? Nascesse 5 meses? Foi? Eu já chegar. Calma aí. É o quê? Nascesse de 5 meses? Sou mulher. Calma 3 e aí. meio. Vamos chegar lá. Certo? Então, existe essa capacidade de regeneração. Não são todos os órgãos do corpo humano que possuem essa capacidade. Por exemplo, o encéfalo. Quais são as células do sistema nervoso? Neurônios. Uma vez um neurônio morrendo, ele nunca mais volta. Ele não tem capacidade regenerativa, tá? Então, isso é uma curiosidade bem bacana relacionada ao fígado. Ele tem essa capacidade de regeneração, tá certo? Quando nós falamos especificamente sobre o fígado, existem células que são específicas desse órgão, tá certo? Do mesmo jeito que no sistema nervoso central, mais especificamente encéfalo, quando eu me refiro a encéfalo, eu me refiro a tudo que está dentro da caixa craniana, tá? Não fala em cérebro, porque cérebro é só uma parte do que tem aqui dentro, tá bom? Quando eu falo no encéfalo, as células básicas do sistema nervoso central vão ser o quê? Neurônios, tá? Então, em se tratando de fígado, as células básicas desse fígado são chamadas de o quê? Hepatócitos, certo? Vejam aqui, ó, o prefixo hepate. Se é hepate, está relacionada a alguma coisa o quê? De fígado, tá? E citos, citologia, tudo que tem cito no meio como prefixo ou sufixo em alguma palavra da língua portuguesa faz referência a células,
certo? Então, se eu tenho uma palavrinha hepatócitos, eu sei que o prefixo hepate está relacionado diretamente ao fígado e que o sufixo cito é só lembrar lá da citologia, que é a ciência responsável por estudar as células. Então, se eu tenho o sufixo citos, eu faço referência ao quê? Às células. Então, hepatócitos é o nome que nós damos à célula específica do fígado, tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Podemos seguir? Vamos lá. Yes, my friend. Ok, então vamos lá. Adiante. Já construímos o conceito de hepatite só falando no prefixo e no sufixo. Se eu tenho hepate, faz referência ao quê? Fígado. E o sufixo ite sempre vai ser o quê? Inflamação. Lembra de gastrite? Gastrite é uma inflamação aonde? No estômago, tá certo? Então, já conseguimos construir previamente o conceito acerca dessa patologia, certo? Hepatite, que consiste em uma inflamação que ocorre no órgão fígado, certo? E ela pode ser causada por agentes infecciosos. Quando eu me refiro a agentes infecciosos e faço considerações relacionadas à hepatite, eu tenho 3 tipos de seres que podem causar essa inflamação no fígado, tá bom? Que são vírus, bactérias ou parasitas, como vermes, certo? Lombriga, tá bom? Pode ser causado por esses agentes infecciosos, por esses seres, vírus, bactérias ou parasitas, ou simplesmente devido ao fato da exposição desse órgão a substâncias tóxicas, como por exemplo o quê? Bebida alcoólica, o uso em larga escala ou por um tempo maior de antibióticos, tá certo? Por quê? Porque o fígado ele é responsável por metabolizar, por degradar todo e qualquer medicamento que você toma por via oral. Se botou na boca e engoliu algum medicamento, pode ter certeza que ele vai passar pelo fígado, tá certo? E na farmacologia, a esse processo nós damos o nome de metabolismo de primeira passagem ou biotransformação, tá certo? Que é a transformação, é a metabolização desses medicamentos que é feito por um complexo enzimático existente lá no fígado, tá certo? Então, se você é uma pessoa que toma muito medicamento, até analgésico para dor de cabeça, não é só antibiótico, tá? Mas todos os medicamentos que são administrados por via oral, eles vão passar pelo metabolismo de primeira passagem ou biotransformação, que vai ocorrer aonde? No fígado. E quanto mais você coloca esse fígado para trabalhar, mais cansado, mais chumbado ele vai ficar, certo? Então, ele pode inflamar e desenvolver uma hepatite medicamentosa, por exemplo, tá certo? Respondendo a pergunta da Samília, aí, quando o órgão fígado é comprometido, tá? Os principais sinais e sintomas que essa pessoa vai apresentar consistem em febre, tá certo? Icterícia, alguém lembra o que é icterícia? Os Sim, olhos toda não amarelados. lembro. Os olhos amarelados, né? A esclera, a partezinha do branco do olho, que é para ser branco, fica bem amarelado. E se for uma icterícia muito elevada, muito A pele severa, também. até a pele fica, né? Amarelada, alaranjada, né? E outras manifestações clínicas que nós vamos ver, tá certo? Em se tratando de hepatites, gente, existem 5 tipos de hepatites diferentes, certo? Essas hepatites, elas são classificadas de acordo com letras do alfabeto, tá? Então, existe a hepatite A, a hepatite B, C, D e E, tá certo? Vamos fazer um apanhado geral sobre todas elas, tá bom? É extremamente importante que vocês se esforcem para entender a primeira, eu vou falar só sobre 4, que é a B, C, D e E, que são as hepatites que têm mais importância clínica, tá certo? Que são mais incidentes, que comprometem mais os pacientes, tá bom? E aí, iniciando pela hepatite B, eu preciso que vocês
abram bem a mente para entender sobre a hepatite B, porque as demais, vocês entendendo a hepatite B, as demais têm muita coisa parecida, só difere o agente etiológico e vias de transmissão. O resto tudo se repete, tá bom? Então, falando sobre a hepatite do tipo B, tá certo? No que diz respeito ao agente etiológico, quando eu falo agente etiológico, gente, na epidemiologia significa o ser, o micro-organismo que causa aquela doença, tá certo? Então, o agente etiológico, quem causa a hepatite B, é o vírus da hepatite B, que é chamado de HBV, de trás para frente, porque aqui está no inglês, tá certo? Vocês vindo de trás para frente, vírus. Ui, perdão, gente, chega. Vírus da hepatite B, certo? No inglês, representado pela sigla HBV, tá certo? Esse vírus é um vírus de DNA. Eu não sei se vocês se recordam lá da microbiologia, mas os vírus são seres, não são seres vivos, diga que só são seres, tá certo? Não são considerados seres vivos porque eles não têm o mínimo que um ser vivo precisa ter para ser considerado ser vivo, que o mínimo que se precisa de uma célula, tá certo? Vírus não possuem células, então eles não são considerados seres vivos, tá bom? Então, esses agentes, esses vírus, eles são formados estruturalmente apenas por um capsídeo proteico, tipo um envelope de proteína, tá certo? Que a gente chama na microbiologia de capsídeo, tá? E o material genético, tá? Esse material genético, existe 3 possibilidades para eles. Ele pode ser de DNA, ele pode ser RNA ou ele pode ser os dois, tá certo? Existem alguns vírus que têm como material genético tanto o DNA quanto o RNA, e um exemplo disso é o citomegalovírus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque clinicamente existe algo muito interessante para nós sabermos sobre a questão de que vírus que possuem como material genético o DNA, eles são menos potentes do que os vírus que possuem RNA. E por que eu estou falando isso para vocês? Para já contextualizar vocês com a questão da Covid-19, tá certo? Vírus que possuem como material genético RNA, como o Covid-19, eles são mais potentes, eles são mais infecciosos, eles são capazes de causar um estrago maior. E como assim, professora, um estrago maior? Vírus que possuem como material genético RNA, como o da COVID, eles têm uma capacidade de se replicar, de se multiplicar, de aumentar em quantidade 100 vezes maior do que um vírus que possui como material genético DNA, tá? E aí, o que é que isso tem a ver, professora? Tem a ver com o fato, principalmente, de atualmente ainda não ter sido conseguido desenvolver nenhuma vacina para o Covid-19. Por quê? Hoje eu tenho, sei lá, uma quantidade X de vírus, certo? Amanhã eu já tenho uma quantidade 100x de vírus diferentes, certo? Eles mutam. A partir do momento que eles se reproduzem, eles sofrem mutação genética e vão ficando o quê? Mais fortes, né? Então, por isso, a dificuldade dos pesquisadores em desenvolver uma vacina que seja eficaz para abranger todas essas cepas virais, todas essas variações genéticas do vírus da Covid-19. Isso porque ele é um vírus cujo material genético é o quê? RNA. O RNA é mais perigoso, tá certo? Diferentemente do vírus que tem como material genético o quê? O DNA. Ele tem capacidade replicativa? Tem. Ele varia, ele muta geneticamente falando? Muta, mas numa escala, numa proporção bem menor do que quem? Lá os de RNA. Beleza?
Guardem essa informaçãozinha aí na mente de vocês para a aula de Covid-19, tá certo? Inclusive, eu vou trazer uma surpresa na aula de Covid-19 para vocês, me aguardem, tá? Então, em se tratando de hepatite B, o agente etiológico é o HBV, o vírus da hepatite B, que é um vírus cujo material genético é o quê? O DNA. É agressivo, professora? É, mas existem vírus mais agressivos do que ele. Quem? Os vírus que têm o material o quê? De RNA. Que a gente vai ver que existem algumas hepatites que o material genético é o RNA. Tá bom? Modo de transmissão. Como é, professora, que a gente pega? Não, que a gente pode pegar, viu? Não queiram, não. Pegar a hepatite B. Contato sexual, certo, gente? É o principal, tá certo? Principalmente com a realização do ato sexual sem preservativo, tá certo? Sem métodos de barreira, porque aí ocorre contato de secreção peniana com secreção vaginal, e aí aquele cambalacho, se a pessoa estiver contaminada, vai contaminar a outra também, tá certo? Por via de transfusão sanguínea, como assim, professora? Se você for receber um sangue que teoricamente, tá, gente, não tenha sido testado para algumas patologias, e essa pessoa que doou o sangue para ti tem a hepatite B, certo? Você, por consequência, ao receber o sangue, que esse processo se chama de transfusão sanguínea, você vai se infectar também. Isso daqui, gente, uma curiosidade para vocês, é algo que não é tão comum hoje em dia, tá certo? Isso era muito comum até os anos de 1993, tá certo? Porque a partir do ano de 1993 foi estabelecido como regra indispensável que em todos os bancos de sangue, todos os bancos de hemoderivados, todo o sangue que fosse doado, ele precisa ser feito alguns testes com ele. Quem é doador de sangue aqui sabe que geralmente, antes de realizar a doação de sangue propriamente dita, antes desse seu sangue ir para algum paciente que precisa, você recebe um resultado de exames que são feitos, testes que são feitos com o teu sangue, principalmente para hepatites, HIV, sífilis, certo? Então, desde 1993 para cá, é uma regra, é uma lei que todos os bancos de sangue, todos os bancos de hemoderivado, eles têm que obrigatoriamente fazer esses testes, tá? No sangue que é doado. Então, é um tipo de transmissão raro, não é comum, mas que pode acontecer, tá certo? Transmissão vertical, gente, quando eu falo em transmissão vertical, eu estou falando em quê? Vocês conseguem se lembrar? Horizontal é assim, vertical é assim, de quem para cá? O bucho. Na gestação, a mulher quando está gestante, geralmente se ela tiver alguma doença, transmite para quem? Para o bebê. Pensa numa mulher gestante aqui, tá? Ela e a barriguinha dela aqui. É uma transmissão que ocorre de forma vertical, de mãe para quem? Para o bebê. Beleza? Então, falando em transmissão vertical, eu faço referência a mulheres gestantes que, se forem infectadas por algum agente infeccioso, inevitavelmente ela vai transmitir para o bebê. Por quê? Porque existe um compartilhamento de sangue entre a mãe e o bebê por intermédio de quê? Do cordão umbilical, tá certo? Então, pode sim ocorrer essa transmissão vertical da mãe para o bebê durante a gestação, tá certo? Algo que é muito comum, uma via de transmissão muito comum da hepatite B, são acidentes com materiais perfurocortantes, certo? Com certeza, todo mundo aqui já ouviu falar de pessoas que têm mania, mulheres que têm mania de ir para manicure e levar o seu próprio alicate, por exemplo. Por quê? Porque às vezes a manicure vai lá e tira um bifezinho na unha da pessoa, e aí se esse alicate não tiver sido esterilizado, pode ter tido contato com alguma outra mulher que fosse com hepatite B. Oi?
É o que, Samile? Posso continuar? Tá todo mundo me ouvindo? Oi? Provavelmente seja sua internet. Provavelmente seja sua internet, Ana Lúcia. Todo mundo tá conseguindo acompanhar bem? Ou tá travando também? Tá bem? Eu acho que é sua conexão, Ana Lúcia, provavelmente. Tchau, professora. E aí, gente, para nós da área da saúde, o que é que pode acontecer com a gente? A questão de se contaminar com alguma agulha, né? Coletando sangue de algum paciente. Por mais que nós estejamos usando o EPI da luva de procedimento, às vezes a gente, por um descuido, faz com que essa agulha fure a gente. E se for um paciente que seja positivo para hepatite B, nós acabamos o quê? Nos infectando também. Tá certo? Então, isso daqui, essa via de transmissão, acidentes com materiais perfuro-cortantes, é extremamente comum na área da saúde. Tá? Geralmente, quem se acidenta com materiais perfuro-cortantes tem logo que fazer o teste rápido para hepatite B e outros testes, né? Uma outra forma de modo de transmissão: compartilhamento de seringas e de materiais para realização de tatuagens e para colocação de o quê? De piercings, certo? Hoje em dia é muito raro, né, em estudos de tatuagem e de body piercing, tá? Mas existem ainda aqueles estudos que eles são ilegais e não trabalham com materiais descartáveis, trabalham com os materiais de alumínio ainda, que é algo bem ultrapassado, né? Bem da verdade, mas que fazem esse uso e às vezes a pessoa vai atrás de uma coisa mais barata, mas que acaba saindo mais caro, né? Imagine compartilhamento de seringas e de materiais em estúdios de tatuagem ou de body piercing, se a pessoa anterior, se o cliente anterior que fez o procedimento tiver hepatite B e eu sou a próxima, tiro fino, né? Então, às vezes, o mais barato sai mais caro, tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Tá beleza? Eu não fiz em casa. Tá tudo tranquilo, né? Conseguiram entender até aí, né? Percebam que a maioria das informações que nós vimos aqui de início, a gente vai ver lá nos outros tipos de hepatite, tá certo? Diferenciando só uma coisinha ou outra, que vocês têm que ter cuidado nessa coisinha e outra para não cair na pegadinha, beleza? Então, vamos seguindo. Em se tratando ainda de hepatite B, o que é que pode ocorrer de complicação? A infecção, a inflamação, ela pode cronificar. Só um minutinho que tem alguém tentando entrar. Ela pode cronificar, e quando eu falo em cronificação, gente, uma doença que ela é crônica, ela é diferente da doença que é o quê? Aguda, né? E aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença de agudo para crônico? Aguda tem como tratar, crônica não. Crônica é o quê? O resto da vida, digamos assim. Quem foi que falou? Foi Exato. Inácio? Foi eu. Quem? Quem é você? Não tô lembrando. Não, estou aí. Foi eu, professor Inácio. Foi não, Inácio. Foi Inácio Garapa, Inácio Garapa. Então, o que é que pode acontecer, gente? Se uma pessoa se infectou agora com o vírus da hepatite B, ela vai estar na fase o quê? Aguda ou crônica da doença? Infectou agora. Agora. Aguda. Aguda. Lá no momento. Ela tem Certo? Aguda. aguda, ela Onde tem os processo de sinais e tratamento, né? sintomas estão bem em alta, né? E a doença, quando ela está na fase aguda, ela tem tratamento, tá bom? Mas aí se eu não trato, se eu desleixo, se eu deixo de qualquer jeito, essa doença em caráter agudo vai se transformar em o quê? Ó, crônica. Crônica. Uma vez ficando crônica, existe a possibilidade de tratamento?
pode até existir, mas se vai dar certo, já são outros 500, não é verdade? Então, se eu não cuido dessa hepatite B na fase crônica dela, aguda, perdão, ela pode o quê? Cronificar. E aí, cronificando, as coisas ficam bem mais difíceis, não é verdade? De complicações da hepatite B, se não cuidar, uma simples, entre aspas, hepatite B pode se transformar em uma cirrose hepática. Jairo, muta aí, velho. Tá dando conferência. Eu acho que vocês viram cirrose hepática com o professor Cassiano, na segunda parte de doenças gastrointestinais, né? Sim, Que a é professora já está dizendo que não entendeu nada. Hã? Quem disse que não entendeu nada? Jairo. Jairo, me diga qual foi a parte que você não entendeu. Não, professora, foi Agora, eu esqueci que foi a parte. Falaram muita gente aí, mandaram até desligar o microfone. Pra não falar nada mais. Não, pô, tava dando conferência no microfone, entendeu? Ele não tava falando nada, por isso Porque que ele tá desligado. geralmente quando o professor tá falando, o ideal é que todos os microfones fiquem mudos para diminuir a interferência. Aí vocês ligam só quando quiser fazer alguma colocação ou tirar alguma dúvida. Porque aí começa a travar para todo mundo. Começa a cortar. Entende? Foi por isso que nasce o pedido, tá? Então, como complicação, uma hepatite, ela pode se transformar numa cirrose hepática, certo? Que é o comprometimento em nível mais elevado desse fígado, tá? E que ele vai ser evidenciado, vai ficar bem claro a partir de quê? De uma ascite. Alguém lembra o que é ascite? Já ouviram falar em barriga d'água? Quando o abdômen, Já, ele professora. É por isso que eles distende. ficam bem grandes, né, a barriga? Isso. E não é gordura. É porque algum órgão dentro da cavidade abdominal está muito crescido, né? Ou quando há acúmulo de água, digamos assim, nessa cavidade abdominal, certo? Algum que, professora, que Há um falou? acúmulo de água, de líquido, dentro da cavidade abdominal, tá certo? E aí podem ocorrer hemorragias digestivas, tá certo? E quando eu falo em hemorragias digestivas, eu estou falando em hemorragias que podem acontecer não apenas no fígado, mas também no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, tá certo? Em todas as porções que fazem parte do sistema digestório, tá certo? E a complicação maior da hepatite, você tem uma hepatite, você não cuida, ela cronifica, gera uma cirrose hepática e você negligenciando, deixando de lado, porque tem gente que adora acumular doença, né? Não procura tratamento. E aí, o grande finale de tudo isso pode ser o quê? Um carcinoma hepatocelular. Quando eu falo em carcinoma, eu estou falando em quê? Em câncer, certo? Em um processo oncológico, um processo cancerígeno, certo? Hepatocelular porque está o quê? Relacionado às células de quem? Do fígado, tá bom? Aí, beleza? Aí a questão do diagnóstico, tá? Como é que vai ser feito o diagnóstico médico dessa hepatite B? Primeiro, o diagnóstico baseado nos dados clínicos, tá? E aí, quando eu falo em diagnóstico baseado em dados clínicos, é aquela pessoa que está com hepatite B, mas não sabe, mas está com dor abdominal, está com o abdômen distendido, sente dor no hipocôndrio superior direito, que é onde está o quê? O fígado. É aquela pessoa que já está ficando ictérica, está ficando com os olhos amarelinhos, está mudando a coloração da pele, ela não sabe o que tem, ela vai para o médico. Chegando lá no médico, o médico vai procurar saber o que é que ela tem, né? O que é que ela está sentindo. Então, ele vai avaliar sinais e sintomas dessa pessoa. A partir da avaliação dos sinais e sintomas dessa pessoa, pela experiência da clínica médica, o médico já pode o quê? Acender a luz de alerta
de que muito provavelmente aqueles sinais e sintomas que a pessoa está relatando são bem específicos, são bem característicos e compatíveis com quem? Com a hepatite B, certo? Então, esse é o diagnóstico clínico, tá certo? Geralmente, o médico nunca fecha o diagnóstico só com base em dados clínicos, tá? Ele vai desconfiar e vai pedir exames laboratoriais, certo? E dentre esses exames laboratoriais, o exame de sangue, principalmente, ele é feito na intenção, por favor, prestem atenção nisso. Ele é feito no intuito de verificar a presença de uma coisinha chamada HBsAg. E o que raios é isso, professora? Quem é que causa a hepatite B mesmo, hein? É o vírus o quê? Da hepatite B, o HBV, né? O vírus é uma cápsula proteica, uma cápsula de proteína, uma membrana de proteína com material genético dentro. O material genético da hepatite B é DNA ou RNA? DNA. E aí, gente, o grande lance é que nessa cápsula proteica, nessa membrana de proteína do vírus da hepatite B, prestem bem atenção, hepatite B, tá certo? As outras não, hepatite B. Na parte de fora dessa cápsula proteica do vírus, existe uma proteínazinha específica chamada HBsAg. Então, se eu faço um exame de sangue e identifico a presença nesse sangue dessa proteínazinha chamada HBsAg, matou a charada, é hepatite B, tá certo? Cuidado, que isso cai muito em questão de prova de concurso, certo? Eles pegam no detalhe. Tá, o que, professora? HB aqui, ó, HBsAg. Para hepatite B. Professora, Oi? então, um resumo assim, meu. Sim. Então, em relação a esse exame, a amostra, né, do exame deu HBsAg, então, nesse caso, é hepatite B. Pode ter certeza. Matou a charada. Matou Ok, a charada. beleza. Certo? Hepatite B. Professora, outra Apenas dúvida. hepatite B. Oi. O conteúdo da prova será esse conteúdo que a senhora revisou e que vai passar, ou vai ter algo sobre o que o outro professor passou? Possa ser que sim, mas não especificamente, tá? Não vai ter uma questão certo, específica de cardiopatia, digamos assim, mas pode ter alguma coisa que para você entender esse conteúdo precise de alguma coisa que já passou. Beleza? Então, Obrigado. gente, olha aí a jogada, o grande lance da hepatite B, certo? A identificação desse HBsAg na amostra sanguínea, certo? Que consiste numa proteínazinha que lá na imunologia nós chamamos de antígeno, tá bom? É uma proteína que vai estar na superfície da cápsula proteica do vírus da hepatite. É como se fosse algo que garantisse a identidade da hepatite B, do vírus da hepatite B, tá certo? Então, hepatite B, exame de sangue, HBsAg positivo, confirmado diagnóstico, tá certo? Hepatite B, tá bom? Não é C, não é D, não é B, beleza? Olha aqui, ó, HB, pega esse B aqui, e circule, grife, bota coração e bota estrela. Tá certo? Hepatite B. Show? Então vamos lá. Tratamento. Repouso relativo. Quando eu falo em repouso relativo, gente, não é aquele repouso que a pessoa que foi diagnosticada com hepatite B vai ter que ficar lá prostrada, morta, em cima da cama. Não. Ela vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, vai ter que descansar mais, né? Principalmente na fase aguda da doença, né? E ela vai ficar com esse repouso relativo até que ocorra uma normalização das aminotransferases. Fala-me Deus, professor, o que é isso? Ei, tenho certeza que todo mundo que já fez exame de sangue para fazer check-up
Quando a gente vai olhar o resultado, eu não sei se vocês têm essa curiosidade, mas eu amo olhar resultado de exame, sou a doida do exame laboratorial. Então, sempre tem lá TGO, T de tatu, certo? TGO, escrevam aí, e TGP. Existem umas taxas que são avaliadas chamadas TGO e TGP. TGO e TGP, gente, são as aminotransferases. E o que diacho é isso, professora? Enzimas do fígado, tá bom? Então, uma pessoa que está com hepatite B, certamente quando ela fizer o exame de sangue, for dosado TGO e TGP, que são o quê? Enzimas do fígado, elas vão estar normais ou vão estar alteradas. Se a pessoa está com hepatite B, minha gente. Vai estar normal? Alterada. Vai estar alteradíssima. Tá certo? Então, aminotransferases, escrevam aí no caderninho de vocês. Aminotransferases igual a TGO e TGP, que é igual ao quê? Enzimas do fígado. Oi. Jonathan quer que a senhora repita, se possível. Essa parte do TGO e TGP Eu acho que sim. é porque eu não tô olhando o chat. Sim, é. Tá. Ele quer. Essa parte Pronto, aí. quando uma pessoa está com hepatite B, hepatite é o quê? Uma inflamação do fígado. Então, esse fígado, ele tá meio chumbado, tá meio baleado, né? Ele tá inflamado. Licença. Oi? Silvia, Oi? por favor, repita esse do TGO, antes do TGO que você falou, por favor. Vou repetir, tá? Então, o que Obrigado. acontece? Por nada, imagina. Quando eu falo em hepatite, é uma inflamação no fígado. Se o fígado está inflamado, qualquer órgão que esteja inflamado, ele não está o quê? 100%. Então, o fígado estando inflamado, as células dele não funcionam direito. As enzimas, lembram que eu falei para vocês que todo medicamento que a gente toma pela boca, ele é metabolizado lá no fígado? Então, se ele é metabolizado no fígado, vai ter de ter a participação de enzimas, tá certo? Para metabolizar. Mas se eu tenho um fígado que está inflamado, tá com hepatite, tá chumbado, baleado, as células não funcionam direito, tá? Se células não funcionam direito, enzimas também não funcionam direito. Ele tá mais para lá do que para cá, tá funcionando 60%, 70%, tá certo? Então, quando eu falo em enzimas hepáticas, enzimas do fígado, eu me refiro mais especificamente a dois tipos de enzima. Essas enzimas, elas são chamadas de TGO, T de tatu, G de gato e O de olá. Aí o outro, você só vai mudar o O, vai colocar um P de pato, tá? As principais enzimas do fígado são chamadas de TGO e TGP, tá certo? Até aí tudo bem? TGO e TGP... Oi? Sempre vai vir as duas junto no resultado? Sempre vai vir. Uma e outra, mas para você avaliar o fígado tem que ter TGO e TGP. São duas enzimas diferentes, tá certo? Tá. Mas todas duas são do fígado, tá bom? Então, Certo. enzimas do fígado, enzimas hepáticas, eu tenho como principais TGO e TGP, tá? E aí, quando vocês escreverem no caderninho de vocês, coloca TGO mais TGP igual a enzimas hepáticas, que é igual ao que também? Aminotransferases. Se você que tiver com hepatite for fazer um exame de sangue para avaliar TGO e TGP, essas taxas, essas enzimas vão estar em valores normais ou não? Tô com hepatite. Tá inflamado. Vai estar Não. Não vai. Então, Não, TGO professor. e TGP vai estar o quê? Elevadíssimo. Tá certo? Então, essa pessoa, ela tem que ficar em repouso. Tá? Ela tá com o fígado baleado. O fígado, que tem 180 funções. Certo? Então, ela vai ter que repousar até quando, hein, professora? Até TGO e TGP o quê?
normalizar. Tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Beleza? Beleza, professora. Viu? Mas hello, baby. Professora, sabia que uma das funções do fígado é amar? É amar? É o Depende quê? do tipo de amor. Porque muita gente, Inácio dizia, não tenho mais fígados para amar. Depende do amor. Tá? Entendi a piada. Porque quando a gente tem decepções amorosas, as pessoas que bebem, elas vão beber, né? E aí vai chumbar o quê? Tá daí, não é? Certo? E o fígado, ele é responsável por metabolizar o álcool. Tá certo? Entendi. Eu não bebo, mas eu entendi. A pessoa que tem hepatite, geralmente, ela fica muito nauseada, enjoada. E algumas dessas pessoas chegam até o quê? A vomitar. Então, imagine, é péssimo, né? Você tá enjoado, vomitar. Então, vai ser feito um tratamento sintomático. Quando eu falo em tratamento sintomático, o que eu estou querendo dizer é que não existe nenhum medicamento específico para tratar em foco a hepatite B. Mas se eu não tenho um medicamento específico para tratar, para curar a hepatite B, eu vou tratar o que? Os sintomas, os desconfortos que acontecem em decorrência da pessoa estar com hepatite B, tá certo? Então, se a pessoa está nauseada, está vomitando, provavelmente, gente, ela retornando à farmacologia aí, vai ser indicado que ela faça a utilização de antieméticos, certo? O que é isso, professora? Antieméticos são medicamentos que evitam, que afastam êmese. E o que é êmese, professora? É esse enjoo seguido de vômito, tá certo? Antieméticos, exemplos de antieméticos: Dramin, certo? Bromoprida, Vonal, que é o nome do medicamento comercial, mas o nome da droga, do agente farmacêutico é ondansetrona, tá certo? Então, esses três são exemplos de antieméticos, medicamentos contra a êmese. E o que é êmese, hein, professora? Náuseas e vômitos, tá certo? É indicado uma dieta pobre em lipídios, por quê, hein, professora? Ei, olha aqui. A anatomia do fígado, dá um close, um zoom aqui, ó, em um adendo, em um enfeite que o fígado tem chamado vesícula biliar. Vesícula biliar armazena um líquido que é produzido aqui no fígado chamado de bile. Um suquinho verdinho. Essa bile que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, ela tem uma função primordial no nosso corpo, que é fazer a digestão de lipídios. Quando eu falo em digestão de lipídios, gente, sempre que eu falar em lipídios, imaginem gordura. Gordura é lipídio, tá bom? Quando a gente vai lavar uma panela em casa, uma frigideira que tá cheia de óleo lá, a gente coloca o quê? Detergente, né? Porque o detergente, ele meio que desprende a gordura, né? E fica mais fácil pra gente lavar. Não é isso? Exatamente. Então, por que eu tô dando esse exemplo pra vocês? Porque é a mesma coisa que a bile faz no nosso corpo, tá certo? A bile tem por função desengordurar as coisas gordurosas que a gente come, tá? Me digam uma coisa. Professora. Oi? E aquelas pessoas que têm doença na vesícula, né? E é removido. Como é que fica a situação? Zero gordura, Inácio. Zero gordura. Sabe por quê? Porque, me diga uma coisa. Óleo de cozinha é uma gordura? É. Óleo e água se misturam? Se misturam? Não. Não se Não. misturam. Mas se eu pegar em um recipiente, em um copo, botar água, óleo e um pouquinho de detergente,
eu meio que consigo quebrar a camada de gordura e fazer com que pequenas partículas de gordura se misturem com a água. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A composição do nosso corpo, do nosso organismo, é de no mínimo 70% de água, tá? Então me digam, uma pessoa que ingere muita gordura, essa gordura, se ela não for quebrada para ser absorvida junto com a água, ela vai ser absorvida? Não vai. Então é isso que a bile faz, tá? A bile, o líquidozinho verde que é produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar, ela tem como função funcionar, agir como um detergente, um desengordurante diante de lipídios. Vou quebrar as moléculas grandes de lipídios em moléculas bem menorzinhas que vão ser mais fáceis de serem absorvidas pelo corpo, tá certo? Então, imagina que uma pessoa está com hepatite. Hepatite é o quê? Inflamação do fígado. Ele está funcionando 100%, minha gente? Não, tá? Se ele não está funcionando 100%, está ocorrendo uma produção em quantidade adequada de bile para ficar lá na vesícula biliar? Também não. Então, essa pessoazinha com hepatite B, ela tem que fazer uma ingesta, ela tem que ter uma dieta o quê? Pobre em lipídios. Se você tem uma dieta rica, pesada, gordurosa, você vai chumbar mais ainda o pobre do fígado, minha gente. Tá certo? Então, o indicado é uma dietoterapia, é uma dieta que seja pobre, uma baixa quantidade de lipídios. Tá certo? Você vai colocar o fígado para trabalhar, mas se o pobre já tá chumbado, já tá inflamado, é pedir para morrer, né, minha gente? Isso é muito lógico. Tá certo? Até aí, beleza? Quais são as restrições de uma pessoa com hepatite B? Gente, uma pessoa com hepatite B, ela não pode, ela não deve, pelo menos teoricamente, beber bebida alcoólica, certo? Uma das funções do fígado que eu falei para vocês é fazer a metabolização de quê? Do álcool. Se tu tá com o fígado inflamado, tu vai meter bebida alcoólica pra cima pra chumbar mais ainda o pobre do fígado, que já não está bem, tá certo? Então, bebidas alcoólicas, a recomendação é que elas sejam suspensas, que essa pessoa pare de beber por no mínimo 6 meses, tá certo? Mas o ideal mesmo é por 1 ano, tá certo? O que eu acredito ser muito difícil para quem bebe, né? Mas vamos pensar aí no pobre do fígado que tem a função de metabolizar o álcool e já tá doente, já tá chumbado. E você bebendo? É muito pouco inteligente uma pessoa que faz isso, certo? Então, suspender bebidas alcoólicas por 6 meses no mínimo e o indicado real é 1 ano. Beleza, gente? Posso seguir? Então, vamos lá. Se entendeu até aqui, o resto, ó, é fichinha, tá bom? Uma pergunta que eu trago para vocês que é muito importante para nós da enfermagem. Existe alguma medida profilática? Quando eu falo em profilaxia, eu estou falando em prevenção. Eu posso me adiantar para evitar pegar hepatite B? Alimentação, professora. Algo a mais que isso. Exercício. Prevenção sexual e também a questão da gente da saúde, a gente prestar atenção no caso das agulhas em si, para a gente não se contaminar. Também, mas o que é que me garante uma prevenção mais abrangente? Existe vacina? Existe para hepatite B? Vacina. Vacina, tá? A vacina Vacina, da hepatite toma B, mais água do que cachaça. certo? A vacina da hepatite B é indicada ser administrada no bebê logo depois de nascer. Cuidado, viu? Com isso aí. Logo após nascer, até 12 horas após o nascimento, tá? Segunda dose,
30 dias após a primeira dose, tá? Ou seja, com 1 mês após o nascimento, tá? Terceira dose, 180 dias após a primeira dose, certo? Então, cuidado que isso daí é o mínimo de imunização que qualquer pessoa da área da enfermagem deve saber, ou então espera-se que saiba, tá bom? Eu que detesto vacinas, detesto imunização. Foi que nem a BCG, né, professora? Assim que ele nasce Já toma faz. a BCG. Igual a BCG. As vacinas, logo ao nascer, é BCG, que é para a prevenção da tuberculose, né? E a Hepatite hepatite B. B. Lembrando que a BCG, professora, é para crianças que nascem acima de 2 quilos. Isso, quando são bebês adequados para a idade gestacional, certo? Então, gente, cuidado, tá? Com isso, qualquer prova que vocês forem fazer de concurso para enfermagem, seja para técnico, seja para enfermeiro, cai vacinas, tá? E o mínimo que se pode cobrar de vacinas é a questão de quais vacinas são dadas ao nascer, tá bom? Que vai ser hepatite B e A para tuberculose, tá certo? Que é a HCG, né? E aí, em relação à hepatite B, a particularidade da vacina até 12 horas após o nascimento do bebê, a primeira dose. Segunda dose, 30 dias após a primeira. Terceira dose, 180 dias em relação à primeira, sempre em relação à primeira, tá bom? Então, é óbvio que se cai em toda questão de concurso, de toda prova de concurso, provavelmente vai estar na nossa prova também, né? Então, cuidado, tá bom? Então, vamos lá. Professor, então nesse caso, Diga aí. 12 horas, 30 dias e 180 dias, né? Em relação sempre Ok. à primeira, tá? A primeira dose. A segunda e a terceira sempre vai tomar como parâmetro o quê? A primeira administração. Beleza? Hepatite B, tá bom? Ao nascer, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente consegue ir bem rapidinho, tá certo? A hepatite do tipo C, gente, é causada pelo vírus da hepatite C, óbvio, né? Se é hepatite C, não vai ser o vírus da hepatite B, né? Pelo amor de Deus. Então, o vírus da hepatite C, que é chamado de HCV, de trás para frente, tá? Vírus, hepatite C. Diferente lá da hepatite B, esse vírus aqui tem como material genético o quê? RNA. A hepatite B era o que mesmo, hein? O material genético? Bora? DNA. Se eu comparar a hepatite B com a hepatite C, quem é que vai ser mais agressivo? Qual desses dois vírus? C. O C, né, professor? C. O RNA. RNA é mais agressivo, tem uma capacidade de replicação bem maior e uma capacidade de o quê? De mutação genética. Então, ele dá mais trabalho. É verdade? Em relação à transmissão, contato com sangue contaminado, tá? Veja que começa a repetir as coisas que nós vimos lá em hepatite B, beleza? Contato com sangue contaminado, se eu falo em contato com sangue contaminado, obviamente está associado à questão de quê? De transfusão sanguínea. Se você vai receber um sangue de uma pessoa que doou sangue para você e que tinha hepatite B, você vai pegar ou não a hepatite C, perdão, gente. Você vai pegar ou não a hepatite C? Vai. Não é contato com sangue contaminado? Certo? De novo, ó, acidentes com materiais perfrocortantes. Por quê? Porque lá na agulhinha tem nem que seja uma gotinha de nada de sangue contaminado se essa pessoa for positiva para hepatite C. Então, essa gotinha de nada de sangue, quando você se fura, ela inocula na sua corrente sanguínea. Se essa gotinha de sangue tem vírus da hepatite C, você vai pegar ou não? A hepatite C vai pegar. Certo? Transmissão vertical, ó, aparecendo de novo. Lembrando, transmissão vertical da mãe para o bebê durante o quê? A gestação, tá certo? É algo que é raro, tá, gente? Não é algo tão comum, mas também não é impossível.
algo que é raro, eu não zero as possibilidades de ocorrência, não, tá bom? É algo que é mais restrito, mais difícil de acontecer, certo? Mas existem os dados epidemiológicos que apontam para uma porcentagem de 5% de contaminação decorrente de quê? De transmissão vertical, tá certo? E ocorre geralmente não durante a gestação propriamente dita, na mistura do sangue do bebê com a mãe pelo cordão umbilical. Ocorre, sabe quando? No momento que a mãe vai parir, se o parto for por via vaginal, esse bebê vai ter contato com o sangue da vagina da mãe? Vai. Tá? Vai ter contato com a pelezinha dele, com os olhos, a conjuntiva ocular, o narizinho, a boca, tá certo? Então, o que é indicado? Uma mulher, quando ela descobre que está gestante, ela tem que iniciar as consultas de pré-natal. Quando ela vai para a primeira consulta de pré-natal, são pedidos exames específicos para essa mulher, dentre eles a sorologia para HIV, para sífilis, para hepatite B, para hepatite C. Por quê? Porque existe o risco dessa transmissão do tipo quê? Vertical. Então, uma mãe que ela é positiva para hepatite C, minha gente, qual é o parto mais indicado para ela? Via vaginal ou via cesariana? Cesariana, eu acho. Cesariana. Com certeza. Tá certo? Porque eu vou expor menos o bebê a esse risco de infecção. Tá bom? Repetindo novamente, mais uma vez, compartilhamento de seringas e materiais para realização de tatuagens, piercings e por parte de usuários de drogas injetáveis. O pessoal que é usuário de droga, principalmente injetável, que são aquelas que disparam um efeito maior, certo? São usuários que eles têm um grau de dependência muito elevado. Então, quando ele vai fazer o uso de droga injetável, por exemplo, a heroína, né? Geralmente eles se juntam em grupo, tá certo? E aí, minha gente, vocês acham que uma pessoa que usa droga injetável, cada um anda com sua malinha, com seringa, com agulha, com todos os EPIs? Não. Eu ando. Seringa, deixa de palco, vice. É uma seringa para toda a galera. Ninguém quer saber de risco nenhum, não. Quer saber do efeito que a droga vai causar. Né? Então, imagina se nesse grupo tem pessoas com hepatite C, com HIV, né? Então, esse roda-roda de seringa, esse compartilhamento de seringa faz com que o que? As pessoas se contaminem. Tá certo? Ok, aí, gente. Pode seguir? Vou seguir, tá? Pode. Aí Que eu hora vai ser o pergunto recreio pra no vocês. banheiro? Oi? Deixa de palco. Que hora vai ser o recreio? Vai ter recreio não, hoje. Hoje não. Hoje não. Viu? Tire direto, professora, tire direto, igual em Ei, frente. eu pergunto pra vocês. Há a transmissão por intermédio do contato sexual? Lembram lá na hepatite B que uma das formas de transmissão era o contato sexual? Aqui, será que rola essa transmissão por via sexual? O que é que vocês acham? Professora, acho que vai depender do grau de infecção que a pessoa tiver, né? Quem é que tá falando? Sou eu, Samile. Isso. Vai depender do grau de infecção que a pessoa tiver. Vai depender se você tem só um parceiro ou não. A questão da promiscuidade, a questão da pessoa ter mais de um parceiro sexual. Vocês concordam comigo que aumenta a possibilidade delas contaminar com doenças sexualmente transmissíveis, com infecções sexualmente transmissíveis? Aumenta, tá? Sim, professora. Mas deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Um lance aqui bem... Dizem os estudos científicos, os artigos publicados, que a via de transmissão por contato sexual da hepatite C, ela é muito rara de acontecer em casais heterossexuais
e monogâmicos. Quando eu falo em casais heterossexuais, é aquele casal que é homem e mulher. E monogâmicos, quando, por exemplo, os dois envolvidos só têm como parceiro o outro, né? Não tem essa questão de promiscuidade. Dizem, né? Os estudos. E aí, na mesma proporção que os estudos científicos dizem isso, eles dizem que a probabilidade de transmissão de hepatite C é altíssima em homens que têm atividade sexual com homens, que cientificamente são chamados de HSH, homem com atividade sexual com homem. E aí vocês podem me perguntar o porquê. O que é que acontece? Na maioria das relações sexuais homossexuais, homem e homem, o sexo ele ocorre pela penetração anal, tá? Uma vez ocorrendo a penetração anal, a probabilidade de gerar fissura no ânus da pessoa passiva é muito elevada. Quando eu falo em fissuras, tipo, lesionar mesmo o tecido do ânus e aí sangrar, certo? E uma vez ocorrendo essas fissuras anais, sangrando, principalmente se o casal estiver tendo relação sexual sem preservativo, sem método contraceptivo de barreira, que é a camisinha, tá? Uma vez lesionando e sangrando, o outro parceiro, o ativo que está penetrando, vai ter contato com esse sangue que vai entrar pela uretra dele, certo? Uma vez esse sangue contaminado com hepatite C entrando na uretra dessa pessoa, vai cair na corrente sanguínea dele, certo? Professora, Oi? Pode falar. e lembrando que por mais que se preserve com camisinha, o sexo anal, a camisinha tem mais facilidade de estourar, né? Devido à pressão, né? É um ambiente mais apertado, né? Digamos assim. Então, por isso que os estudos científicos dizem que a probabilidade de contaminação, de transmissão da hepatite C, ela é mais comum em relações HSH, tá certo? O que eu não concordo totalmente, isso não é uma verdade absoluta, porque assim, se nós formos pensar, se formos ser racionais, existem algumas relações heterossexuais, homem e mulher, que a depender de como ocorre essa penetração, vai sangrar também a vagina da mulher, né? Dependendo do modus operandi, se for uma coisa muito selvagem, não sei. Pode sangrar, não pode? Não pode gerar lesões, fissuras. E aí, eu acredito. Pode ser, né? Então, eu acredito, né? Eu defendo que também há, sim, a probabilidade dessa transmissão entre relações heterossexuais, monogâmicas, dependendo de como seja, vai lesionar também. Mas o que as evidências científicas mostram é que essa incidência, a ocorrência desse modo de transmissão por via sexual é maior nas relações HSH, tá certo? Então, só uma curiosidadezinha aí para vocês, tá bom? Em relação à hepatite C, gente, repete tudo. Repouso relativo, até normalizar quem? TGO e TGP, que são as enzimas hepáticas, que são as enzimas do fígado, que são as aminotransferases, beleza? Então, essa pessoa vai ter que repousar até essas taxas de TGO e TGP normalizarem, tá? Tratamento sintomático, se essa pessoa está nauseada, se essa pessoa está vomitando, vai para o Dramin, vai para a bromoprida, vai para a ondansetrona, que são fármacos antieméticos, tá? Não se iludam não, que isso pode aparecer na prova, viu? Considerando que vocês pagaram farmacologia já. A questão da dieta pobre em lipídios, a mesma linha de raciocínio. Se o fígado produz bile, que fica armazenada na vesícula biliar, que vai atuar como um desengordurante frente a lipídios,
Se você tá com o fígado chumbado, você vai comer algo gorduroso? O ideal é que tenha uma dieta rica em lipídios? Não. Então, restrinja aí essa dieta em relação aos lipídios, certo? Restrição também em relação a bebidas alcoólicas, tendo em vista que o álcool é metabolizado no fígado, o fígado já está comprometido, então você não vai colocar ele para trabalhar mais se ele já está chumbado, né? Então, no mínimo 6 meses sem bebidas alcoólicas e recomendado clinicamente, o ideal é o quê? 1 ano, beleza? Ok? A mesma coisa lá de hepatite B, tá bom? Vamos para a hepatite D, certo? Agente etiológico. Quem é que causa a hepatite do tipo D, tá? O vírus hepatite D, que também é chamado de delta vírus. Pega o desenho aqui, ó, de delta. Então, se é delta vírus, só pode ser causador da hepatite do tipo quê? D de delta, tá bom? É um vírus cujo material genético é o quê? O RNA, da mesma forma que lá o vírus da hepatite o quê? C, diferente do da hepatite o quê? B. O vírus da hepatite B é qual? Material genético? DNA, tá? Então, esse aqui é um pouquinho mais agressivo, beleza? Não esqueçam isso, tá? Em se tratando de uma coisa bem específica, cuidado com isso aí também, tá bom? A hepatite B, ela só pode acontecer, ela só é viável se a pessoa também estiver infectada com a hepatite B. Como assim, hein, professora? Como assim? Nunca, nunca, absolutamente nunca, vocês vão pegar um paciente que tenha diagnóstico de hepatite B de forma isolada. Se ele tem o diagnóstico de hepatite do tipo D de dado, obrigatoriamente ele também tem o quê? A hepatite B, certo? Então, para a hepatite D, prestem atenção, tem de necessariamente existir outro tipo de hepatite antes. E qual é o tipo dessa hepatite de antes que tem que existir para poder possibilitar a infecção por hepatite D? Hepatite B. Professora, então tem o B e o C? Não. Entenda. Imagina que eu chego para vocês aqui agora e digo, gente, eu fui diagnosticada com hepatite D. Deus me defenda, tá repreendido. Mas tá. Fui diagnosticada com hepatite D. Então, vocês já podem subentender que eu também, além da hepatite D, eu tenho a BD, gente. Coloquem aí, BD sempre juntos. BD. Lembre de bom demais. Mentira, é péssimo, tá? Mas bom demais, hepatite B e hepatite D. Bom demais, B e D. Então, se Silvia está com hepatite D, obrigatoriamente ela também está com hepatite B. Mas isso não é válido para hepatite B. Se eu chego para vocês e digo que tenho hepatite B, não necessariamente eu vou ter o quê? A D, tá certo? Mas se eu chego e digo que tenho AD, eu tenho obrigatoriamente o quê? A B de bola. Oi. Por favor. Com relação à vacina, a vacina, né, para quem tem hepatite B, então quer dizer que automaticamente ela já é imune a B, A e B. Não. A vacina específica para hepatite B, ela só garante imunidade contra, ela previne contra o quê? A hepatite B e, por tabela, hepatite o quê? D de dado. Por quê? Porque a hepatite D de dado, ela só existe se tiver a B de bola, certo? Então, se eu tenho a minha vacinação em dia para hepatite B, com uma só vacina para prevenir hepatite B, é aquela história de com
Eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Se eu tenho a imunização, se eu tomei a vacina de forma adequada para hepatite B, eu garanto, teoricamente, que eu não vou ter a hepatite B de bola e, por consequência, a hepatite qual? D de dado. Por quê? Porque a hepatite D de dado, ela só existe se obrigatoriamente essa pessoa também tiver infectada com a B de bola. Beleza? Deu para entender? Então, beleza. Professora, Perguntas. Oi? fala aí, Ana, depois eu falo. Não falei nada, não. Eu não falei nada, não. Por exemplo, Deu para professora, entender? nesse caso, Eu, obrigada. Por nada. Fala, Inácio. professora, nesse caso, por exemplo, tomei a vacina para hepatite B, né? Certo. Em relação ao contato, eu tive em contato com uma pessoa que tem a hepatite D. Tem possibilidade dessa pessoa me transferir e eu pegar, mesmo não tendo vacinado? Não, não existe essa possibilidade. Primeiro, porque você, teoricamente, nunca vai ser infectado pela hepatite B de bola. Se você nunca vai ser infectado pela hepatite B de bola, que é garantido pela vacina que tu tomou, não tem como rolar a D de dado. Tá certo? Entendi. Uma pessoa com hepatite B, ela pode, cuidado, viu? Ela pode ser infectada pela hepatite D. Ela pode. Uma pessoa com hepatite D, obrigatoriamente, ela tem também quem? Hepatite B de bola. Tá? Cuidado com isso aí, viu? Professora, Oi? no caso da hepatite D, qual seria a predominância? O RNA da hepatite D ou o DNA da hepatite B na questão dos efeitos que ela traz? Quem tá falando? É David. Certo, David. E aí, gente, vocês entenderam a pergunta de David? Repete aí, David. Não. Repete, David. Repete, Vai. Eu tô pensando assim, porque a hepatite B, ela é um vírus de DNA. A B de bola, tá, gente? A hepatite D ela é um vírus de DNA e tem os seus efeitos muito mais avançados do que o DNA. No caso, como o paciente vai ter os dois, eu gostaria de saber se o DNA e o RNA eles vão agir em conjunto no paciente ou se eles vão agir de formas separadas. E aí, minha galera? Quero a resposta de vocês, de acordo com o que eu falei. Uma pessoa diagnosticada com hepatite D, ela tem AB também. AB é um vírus com DNA. AD é um vírus de RNA. O lance da pergunta do David foi: uma pessoa com hepatite D, obrigatoriamente ela tem AD. AB de bola, perdão. São materiais genéticos diferentes. Cada um vai agir ou tem um que vai sair na frente do outro? Um vai sair na frente do outro, o RNA sai na frente, né? O RNA sai na frente? Porque Matou é a mais questão. potente. Me deu ideia de uma questão de prova também. Eu não tinha pensado nisso. Isso é de guerra. Isso mesmo. Vamos parar as perguntas difíceis, vamos, por favor. Olha, se a pessoa tem a hepatite D, obrigatoriamente ela tem a B. Beleza? BD, bom demais. Beleza? Até aí. O material genético da hepatite, do vírus da hepatite B é DNA. O material genético do vírus da hepatite D é o quê? RNA. RNA. Os dois estão no corpo da pessoa, porque uma pessoa para ter hepatite D, obrigatoriamente ela tem quem? B de bola. A pergunta é: qual é o material genético que vai agir no organismo dessa pessoa? Os dois juntos ou um se sobrepõe ao outro? Um sai na frente do outro? Um sai na frente do outro. Professora,
Eu acho que é a B. Eu acho que a hepatite B acelera mais. A D de dado. Por quê? Porque ó, é um vírusinho de Ela tem por RNA. RNA. Quando o material genético é RNA, gente, é mais agressivo. Causa mais danos. Tem um poder de replicação, de reprodução, o quê? 100 vezes maior. Se eu tenho um vírus de DNA que se replica numa velocidade de 10 vezes e um vírus de RNA que se replica numa velocidade de 100 vezes, qual é o que vai apresentar mais mutações genéticas? O de RNA. Não esqueçam, o exemplo claro da gente agora é o vírus da Covid-19, que é um vírus do quê? De RNA, extremamente agressivo, todo mundo do mundo estudando, tentando desenvolver uma vacina para essa praga. E tá difícil, por quê? Porque o material genético é o quê? RNA. Então, se uma pessoa tem hepatite D, obrigatoriamente ela também tem a B, mas quem é que sai na frente de material genético? RNA. Eu adorei isso. Gostei, já guardei no meu HD mental, tá? A prova de vocês está pronta, mas eu posso ir lá e modificar, né? Vem devagar, professora. Vem Já devagar. escutei isso, Vem hein? devagar. Olhe, extremamente pertinente sua colocação, David. Extremamente pertinente. Eu ainda não havia parado para refletir a esse nível microbiológico do babado. Show de bola, parabéns, gostei. David Anotado. saiu, David. Foi lanchar, David. Saiu. só Foi volta amanhã lanchar. agora. Mas vamos lá, vamos seguir. Até aí, beleza, né? Se tem D de dado, tem B. Mas o vírus mais agressivo é de quem, hein? Do D. Porque é um vírus de quê, hein? RNA. Se a pessoa tem hepatite D, obrigatoriamente ela tem quem? O B. B. Mas toda pessoa que tem o B vai ter o D? Não obrigatoriamente. Não. Olho no lance, viu? Aí nisso. Vamos lá. Modo de transmissão. Minha gente, é o mesmo Pai Nosso. Tá? Via sexual, transfusão sanguínea, transmissão. Se eu falo que ocorre por transfusão sanguínea, é correto eu dizer também que vai ocorrer a partir do contato com sangue contaminado? Óbvio. Inquestionavelmente. Sim. Certo? Transmissão vertical. Qual é a transmissão vertical? Mãe e bebê. Podendo ser na gestação pelo sangue compartilhado, né? Pelo cordão umbilical. Ou durante o parto, se esse parto ocorreu o quê? Por via vaginal. Beleza? Acidentes com materiais perfurocortantes, uma atenção bem maior aqui para nós da área da enfermagem, tá certo? Para lembrarmos o quanto é importante o uso de EPIs, tá bom? E compartilhamento de seringas e de materiais para realização de tatuagens ou inserção de piercings, tá certo? O mesmo Pai Nosso, tá bom? Complicações. A hepatite D, lembra que é um vírus de RNA? Se é um vírus de RNA, é mais agressivo e associada a esse babado tem o fato de que uma pessoa diagnosticada com hepatite D, obrigatoriamente ela tem quem? A B de bola. Né? Então, imagina uma infecção por 2 vírus diferentes. Esse corpo, esse fígado, ele vai ser 1000 vezes mais massacrado. Então, a probabilidade dessa hepatite D, em conjunto com quem? Com a B, né? O BD lá. A probabilidade dela passar rapidamente de um estado agudo para um estado crônico é o quê? Um estalar de dedos. Geralmente, em 75% dos casos das pessoas diagnosticadas com hepatite D, que vai ter obrigatoriamente a B, elas evoluem para um padrão de cronicidade. 75% é muita coisa. Tá certo? Na geladeira. Oi? Geladeira? Não. Fala, Na não. geladeira sobremesa. Foi Se sem querer. comparado, gente,
Gente, se comparado à infecção apenas pelo vírus da hepatite B, o HBV, na superinfecção, quando eu falo em superinfecção, gente, eu estou me referindo a uma pessoa que é diagnosticada com hepatite D de dado. Obrigatoriamente ela tem quem? A B. Tá muito mais comprometida essa pessoa. Então, no caso de uma pessoa com a superinfecção, ou seja, D e B, certo? Ocorre uma evolução mais rápida para a cirrose hepática. Isso é muito simples. Se uma pessoa ela tem o diagnóstico médico de hepatite B somente, ela vai estar sendo mais massacrada ou menos massacrada do que uma pessoa que tem a DB? Menos. Menos. Então, é muito provável que uma pessoa infectada só pelo vírus da hepatite B, ela evolua para o padrão de cronicidade, ela evolua para uma piora, como uma cirrose hepática, tá certo? Em contrapartida, no outro extremo, uma pessoa com hepatite D, ela quase que 100% vai evoluir para cirrose hepática. Quase que 100% vai evoluir para o quê? Para um padrão de cronicidade. E se eu falo num padrão de cronicidade, eu estou falando em algo que tem cura ou não? Não tem cura. Não. Tá certo? Então é só pensar. Professor, Oi. é como se fosse uma doença crônica, né? Uma pessoa sendo diagnosticada com hepatite D pode já se acostumar aí com o fígado chumbado, porque provavelmente é muito mais provável que ela faça parte desses 75% do que dos 25%. Beleza? Show? Vamos nós. O tratamento é um tratamento bem mais complexo do que todos os outros. Por quê, minha gente? É um tratamento mais complexo. Meu amigo, você é infectado pela hepatite D, obrigatoriamente você vai ter a B de bola. Diferentemente das outras, se eu tiver só B, eu vou ter só B. Se eu tiver só C, eu vou ter só C. Mas se eu tiver AD, eu tenho de sobra ainda no carrego AB, né? Então, é um tratamento mais complexo. Por muitas vezes essa pessoa melhora consideravelmente, mas ela ainda não pode se animar muito como curada, porque ela tem uma recaída, ela tem uma recidiva, tá certo? Ela não melhora, tá certo? De novo, repouso relativo, até quando, professor? Até normalizar TGO e TGP, tá certo? Tratamento sintomático, por que só sintomático, Silvia? Porque não existe um medicamento específico para curar nenhuma hepatite, tá? Então eu vou tentar dar uma amenizada, uma melhorada, para ficar menos ruim em relação aos sintomas, principalmente náuseas e vômitos, tá? Novamente, dieta pobre em lipídios, o porquê a gente já sabe, fisiologicamente falando, né? Restrição, a mesma coisa, de bebida alcoólica. O ideal é que você passe no mínimo um ano, né? É o que é mais indicado para você não maltratar tanto esse teu fígado, tá bom? Beleza? Então, vamos seguindo. Hepatite E. A hepatite E é causada por um vírus da hepatite E, o HEV, vírus da hepatite E. E é um vírus de RNA. Gente, percebam, aprendam a estudar. Até agora falamos da hepatite B, C, D e E. Existe só uma que o vírus vai ter o material genético diferente, que é qual? O B. O B. O resto é tudo RNA. Tudo perigoso. Tá? Então, aprendam a estudar logicamente. Se eu tenho 5 tipos de hepatite, estamos falando de 4. Se liga aí no lance que apenas a hepatite B, apenas, é um vírus com material genético de DNA. O resto, tudo vai ser o quê? RNA. Então, eu posso dizer que as hepatites do tipo C, D e E são mais agressivas do que a hepatite B, minha gente? Posso dizer isso? Sim. Posso, porque eu posso dizer, gente?
Porque eles possuem RNA. Porque todos os outros, C, D e E, são o quê? RNA, tá bom? Replicação mais rápida, mutação disparadamente maior, então o perigo é muito maior. Beleza? Show de bola? Aí a grande jogada, o grande lance da hepatite E, minha gente. Transmissão por via fecal oral. O que é que tu tá querendo Ixi, dizer? beijo grego aí. Que a pessoa vai comer cocô? Não, eu não estou dizendo isso. O que é que eu estou dizendo? A transmissão por via fecal oral, gente, acontece naquelas pessoas que vão ao banheiro fazer o número 2 e faz a limpeza lá e não lava a mão. Vai ficar resto de dejetos nas mãos, nas unhas, principalmente nós, mulheres. Em algum momento, após você ter ido ao banheiro, você pode ir preparar uma salada e não lavar as mãos. Você tem hepatite E, a pessoa que vai comer tua salada, lá na salada você não vê, mas a nível microscópico, existe o que a gente chama cientificamente de coliformes fecais. Nesses coliformes fecais vai ter o quê? O vírus da hepatite E. Aí a pessoa que vai e come aquele alimento contaminado, ela recebe o prêmio de ser contaminada pelo vírus da hepatite E. Certo? Então, de todas, vocês percebam que essa é a diferente, o Pai Nosso é diferente. Via fecal oral, consequentemente o que? Alimentos contaminados, certo? Via vertical acontece, gente, de mãe para bebê acontece, mas é muito raro, tá bom? Oi, pode falar. Professor, em relação à transmissão da hepatite E, da descarga, aí deixar o vaso aberto, tem possibilidade? Eu não sei por que, Inácio. Existem pessoas que usam o banheiro e dão descarga sem baixar a tampa do vaso, cara. E fica olhando descer, né? Acha legal, né? Gente, pelo amor. E se for num lugar que você não conhece, num lugar público, você não pegue na tampa do vaso, baixe com o pé. Tu não sabe quem foi que passou por aí. Oi. Eu acho que também até em questão de um local que não tem muito saneamento básico também, é bem válido pegar, né? Isso é David, é? Falando? Cledson. Cledson, outro perigosinho, né? Você, Cledson, perfeito. Regiões que não têm saneamento básico. Quando eu me refiro a saneamento básico, eu estou falando em locais que não têm água tratada. As pessoas não tomam água potável. O esgoto é a céu aberto. Se o esgoto é a céu aberto, tem o quê? Dejetos, restos de cocô, de fezes, né? Assim, na rua. Aí uma criança vai lá brincar mexendo na terra, cheio de coliformes fecais. Sabe-se lá quem foi que evacuou. Se tem hepatite E. Aí a criança vai, bota a mãozinha na boca. Certo? Então, perfeita a sua colocação, a questão de áreas que não tem saneamento básico. A probabilidade da transmissão de hepatite E ocorrer é grande. Tá bom? Esgoto a céu aberto, água não tratada, a gente usa água para preparar alimentos. Se essa água está contaminada, vai contaminar o alimento, a pessoa que come o alimento se infecta. Tá bom? Beleza, gente? Professor, de cagar no Anotem isso mato. aí. Oi? E cagar no mato. O que é que você acha? Tu vai defecar no mato e vai levar papel higiênico. As pessoas que geralmente defecam no mato são pessoas que não têm condições financeiras muito favoráveis, né? Limpa com a folha. Vai ter como lavar a mão? Não, professora, vai que você vem de uma viagem. Mulher, mas tem que andar com papel meio higiênico da dentro do estrada. carro. No porta-luva tem que ter, Eu mulher. sei. E Tem, aí, mas se você Limpa com mato, se com você figa. evacua no mato, como vocês estão dizendo, vai ficar exposto a essas fezes? Vai. Mosca vai lá,
Formiga vai lá? Vai. Aí vai pra casa da gente. Aí vocês sabem as cenas dos próximos. Professor, em relação à praia, quando a gente vê uma bosta boiando. Péssimo, né? Por isso que eu não tomo nem banho de mar, porque tem gente que faz o mar como sanitário. Péssimo. Professora, Tremendo mau gosto. Palhaçada, um chá de palhaçada. Vamos lá, gente, seguindo. Vamos arrochar. Michelangelo só faz na praia, professora. Deus me defenda. Ei, tratamento aqui, ó. Mesmo Pai Nosso. Mesma coisa. Não vou nem ler. É igual aos outros. Beleza? E aí, agora, gente, vamos falar sobre pancreatite. Para nós finalizarmos a aula de hoje, com a graça de Deus, né? Porque já tá na hora. Quando eu falo em pancreatite, gente, pancreatite, qual é o sufixo? Qual é a parte final da palavra, hein? It. Que é o quê? Inflamação. Inflamação. E pâncreas vai ser em relação a qual órgão? Fígado, é? Não, professora. Pâncreas, Ao né? pâncreas. Então, Inflamação do pancreatite, qual é o conceito? Uma inflamação que acomete o órgão o quê? Pâncreas. Que lindo, né? Tá aqui, ó, o pâncreas. Anatomicamente, o pâncreas é dividido em 3 partes diferentes. Isso aí não é novidade para vocês, porque essa aula de vocês foi comigo sobre patologias do sistema endócrino, tá? E aí, anatomicamente, esse órgãozinho que mais parece um meteoro, ele é dividido em 3 partes diferentes. Sendo Cabeça, essas corpo e cauda. partes, cabeça, corpo e cauda. Isso mesmo. É uma glândula, não é? É uma glândula de que tipo, hein? Endócrina e exócrina. Que é a mesma coisa que o quê, hein? Anfícrina. Lembram? Dessa palavra linda. Se ela é uma glândula endócrina e exócrina, eu posso também dizer que ela é uma glândula o quê? Mista. Mista. Se ela é uma glândula, gente, me matem de orgulho, endócrina, ela vai produzir hormônios que vão para dentro de onde? Para dentro de onde? Sempre vai ser Da corrente relacionado. sanguínea. Eu vou embora aqui, bicho. Valeu, Iná. Cara, essa aula aí foi um talco de Então, linha. gente, a porção endócrina dessa glândula anfícrina vai produzir hormônios que vão ser lançados para dentro, dentro de alguma coisa, sempre relacionado à corrente sanguínea, tá certo? A parte exócrina, ou o E e o X de externo, de fora, vai produzir hormônios que vão ser lançados para onde? Para qualquer lugar que não seja o quê? A corrente sanguínea. Não seja a corrente sanguínea. Perfeito, tá? Então, essa glândula é extremamente importante. Lembrem-se que ela é formada por células específicas que compõem as ilhotas de Langerhans, lembram? Células do tipo beta e células do tipo alfa. Beta, BI, produz o quê? O I é de quê? Insulina. Insulina. Oh, eu vou embora aqui mesmo. E o outro urucagão. E as células alfa produzem o quê? Glucagon. Glucagon. Insulina faz o quê com a glicose, hein? Insulina. Diminui, né? Os níveis de glicose aonde? A corrente sanguínea. Na corrente sanguínea. Menina, eu vou fazer essa prova aqui mesmo. Ei, células beta produzem, aliás, alfa, produzem glucagon, que é um hormônio que vai fazer o que com a glicose? Eleva. Aonde? A corrente sanguínea. Para a corrente sanguínea, vai quebrar glicogênio que tá aonde, hein? No fígado. No fígado No e onde fígado. mais? Os músculos. Os músculos. Me matam de orgulho. Então, gente, é isso. É super simples. Ai, eu amei vocês terem respondido tudo bem bonitinho.
Porque fui eu que trouxe. Vai chorar? Vou chorar. Então, gente, quando... Ei, se liga aí no lance, ó. Isso aqui relembra vocês alguma coisa? Não faz parte do pâncreas, mas se comunica com o pâncreas. Essa bolinha verde aqui, que armazena o quê? Suco gástrico, professor? Bile. Isso daqui é a vesícula biliar lá do fígado, tá? Veja Que libera o suco gástrico, né, professora? parte... Não, é outra coisa. O suco gástrico vai ser lá no estômago, tá? Mas vejam aqui, ó, a vesícula biliar, ela tem uma partezinha, ela tem um ducto que atravessa o quê? A cabeça do pâncreas. Guardem essa informação, que tem uma ligação show de bola com a pancreatite, tá? Por definição, minha gente, pancreatite vai ser o quê? Inflamação do pâncreas, né? Super fácil, olhando para o prefixo e para o sufixo, tá bom? A questão da etiologia, diferente lá da hepatite, gente, não vai ser vírus, não vai ser parasita, não é um micro-organismo específico. A jogada aqui da pancreatite é outra. O fato de você tomar uns goró e você beber muito, certo? Que é o que a gente chama cientificamente de prática etilista, tá bom? Você beber bebidas alcoólicas, principalmente se você é uma pessoa que bebe muito e há muito tempo, né? Porque aí configura uma forma intensa e crônica, tá certo? Você vai agredir seu pâncreas também, e ele, como uma forma de reagir, ele pode o quê? Inflamar, tá bom? A prática do tabagismo, cigarro não tem nada positivo para nada, tá, gente? E ele agride muito, além de todos os órgãos, principalmente o pulmão, ele vai em cima com força do pâncreas, tá bom? E a pré-existência de cálculos biliares. O que é que tem a ver, professora? Cálculo na vesícula biliar e pancreatite. Ei, olha aqui, ó. Vesícula biliar, que é um anexo do fígado, tem como função armazenar a bile, o líquidozinho verde que vai funcionar como detergente, desengordurante, lá que é produzido no fígado. Ei, olha aqui, ó, que bonitinho a anatomia, a vesícula biliar. Tem uma partezinha dela, o ducto biliar, que atravessa a cabeça do pâncreas. Se atravessa a cabeça do pâncreas, vai passar por aqui também por dentro do pâncreas o quê? A bile. Se eu tenho cálculos aqui, pedrinhas formadas na vesícula biliar, vai ser possível o trânsito, o escoamento de bile da vesícula biliar para o pâncreas? Não vai. Vai ficar entupido, obstruído. Vai prejudicar o pâncreas? Uhum. Aí ele faz o quê, hein, professor? Ele inflama. Aí a gente tem o quê, hein, professor? Pancreatite. Tá certo? Olha aí a jogada da anatomia, que coisa tão linda, gente. Quando a gente entende anatomia e fisiologia, o resto é resto. Tá certo? Então, a área da saúde, os conhecimentos técnicos e científicos da gente, se você tem uma boa anatomia, uma boa fisiologia, o resto é fichinha, tá bom? Então, ainda se tratando de pancreatite, manifestações clínicas. Quando eu falo em manifestações clínicas, eu estou falando em sinais e sintomas. Qual é a diferença aí, minha gente, de sinais e sintomas? Sinais é que você vê. Sintomas que você sente. Eu posso confirmar um sinal em alguma pessoa? Posso, porque o quê? Eu vejo. Mas o que ela sente, só ela sabe o que ela sente. Beleza? Então, manifestações clínicas do abdominal, sinal ou sintoma? Opa! Sinal ou sintoma? Sintoma. Náusea, sinal ou sintoma? Sintomas. Sintoma. Vômito, sinal ou sintoma? Sinal. Sinal, eu vejo. Show de bola.
Show, show, show. Então, a pessoa com pancreatite, ela tem muita dor abdominal. É absurdamente muito doloroso. Tá certo, gente? Então, percebam o quanto o abdômen da gente é uma caixinha de surpresas, porque tem vários órgãos dentro do abdômen. Se eu tô sentindo uma dor na barriga, uma dor no abdômen, pode ser o quê? Fígado, pâncreas, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Meu amigo, é ruído, viu? Aqui dentro do bucho da pessoa. Tem que ter muita atenção, certo? Em relação a isso. Meu pai diz muito que o abdômen é uma caixinha de surpresas. Professora, Oi. em relação à pedra na vesícula, é nessa vesícula que cria, nessas pedras? É lá na vesícula biliar, certo? Ó, aqui, ó, Inácio. Foi Inácio, não foi? Isso. Nessa foto dá pra ver melhor. Veja, eu tenho aqui fígado, tá? Lá no hipocôndrio superior direito, tá bom? Eu tenho aqui, por esse entremeio, eu vou ter o estômago. E por trás do meu estômago eu tenho o pâncreas, tá? Anatomicamente, vamos olhar aqui nesse anexo, nesse enfeite, nesse adorno que o fígado tem, que é o que? A vesícula biliar, tá bom? É tipo uma bolsinha. Essa vesícula biliar, qual é a função dela? Armazenar a bile, que é o detergente É o que o líquido. fígado produz. Líquido que ajuda a destruir. Destruir os lipídios para que eles fiquem em moléculas menorzinhas e sejam absorvidas, beleza? Vejam que anatomicamente essa vesícula biliar, ela tem um ducto, é como se ela tivesse um vaso, uma extensão dela, que vai, ó, passar por dentro de quê? Da cabeça do pâncreas. Se essa extensão da vesícula biliar passa pelo pâncreas, vai rolar aqui nesse entremeio também bile, não vai? O detergente? Vai. É para rolar, né? Mas imagina que essa pessoa aqui criou cálculo na vesícula biliar, o que é muito comum, principalmente por causa da nossa alimentação, né, hoje em dia. Se criou cálculo, pedrinha na vesícula biliar, essa bile que era para sair daqui e passar por aqui por dentro, ela vai passar? Se está entupido, se está congestionado, vai passar? Não passa. E o pâncreas precisa que essa bile dê uma passeada por aqui. Se não passeia a bile por aqui, esse órgão vai reagir de uma maneira de dizer: opa, tem algo errado. Tá? E se ele reage dizendo que tem algo errado, ele inflama. Se ele inflama, a gente tem qual patologia? Pancreatite. Sintomas. Tem aqui, ó, pancreatite, né? Essa pessoa vai ter dor no abdômen, vai? Muita dor. Essa pessoa vai ficar enjoada, vai vomitar, vai. Tá certo? Vai. Beleza aí, gente? Beleza. Ok. Classificação da pancreatite. Tanto a pancreatite quanto a hepatite, ela pode ocorrer de forma aguda e de forma crônica. Já falamos sobre isso. A questão aguda é quando inicia, tem os principais sinais e sintomas de uma forma bem intensa. É a hora que você tem para tratar, porque é reversível ao tratamento na fase aguda, tá? Mas se tu não trata, se tu negligencia, fica nem aí, deixa pra lá, ela pode evoluir para o quê? Para um padrão de o quê? Cronicidade. Vai ser mais fácil tratar? Vai. Essa pancreatite, quando ela tá crônica, de forma alguma. Tá? Fica mais difícil, tá bom? Beleza? Aqui, ó, diagnóstico, atuação clínica, diagnóstico clínico, é o mesmo esquema lá da hepatite, uma pessoa vai para o médico, fala o que está sentindo, o que não está, ele com a experiência dele em clínica, ele já acende alerta de que é o quê? São sinais e sintomas sugestivos para pancreatite. Não vai fechar o diagnóstico às cegas, vai pedir exames mais específicos. Esses exames mais específicos podem ser exames de imagem, tá certo? O pessoal aí da radiologia, Ana Lúcia,
A questão da ultrassonografia abdominal, tá certo? Que eu vou conseguir dar uma olhadinha por exames de imagem, radiológicos, tá? Vou ver que esse pâncreas ele não tá normal, tá? Ele pode estar aumentado em volume, em tamanho, tá certo? Ele vai estar com a consistência, ele vai estar com características diferentes, tá certo? E a questão do... Oi? Em relação ao exame de imagens, é tomografia ou ultrassonografia?